Bem-vindo ao módulo 2, unidade 3. Vamos falar sobre o seu procedimento. Continuando, nós temos que, após a classificação e julgamento, nós temos a fase de habilitação, que é a abertura e análise da habilitação somente do autor da proposta classificada em primeiro lugar. Isso está previsto no artigo 4º, inciso 7 a 14, aliás, em 10.520 de 2002. Portanto, o pregoeiro irá verificar somente a documentação contida no envelope habilitação do vencedor da proposta classificada em primeiro lugar. Se for inabilitado, aí com a inabilitação do vencedor, o procedimento será exame das ofertas subsequentes e classificação dos licitantes na ordem de classificação sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Lembrando que, nesse caso, quando você é inabilitado o primeiro vencedor, examina-se a documentação do segundo vencedor, mas antes disso será feita a negociação com o segundo classificado para fins de adequar o seu preço ao valor referência. No envelope habilitação, de acordo com a Lei 8.666, de 93, que dá o elenco dos documentos a serem exigidos e previstos no edital, nós temos o artigo 27, que estabelece a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento do disposto do inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Quanto à habilitação jurídica, a lei fala, conforme o caso, será a prova de que a empresa existe, aí geralmente se pede o contrato social da empresa. Quanto à qualificação econômico-financeira, é a prova de saúde financeira da empresa, então geralmente é solicitado a certidão negativa de falência e concordata ou de execução patrimonial. Quanto à qualificação técnica, é a prova de capacidade técnica para executar o contrato, e nesse caso o edital vai elencar os atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução do objeto em características semelhantes. Quanto à regularidade fiscal, é prova de quitação com os tributos federais, estaduais e municipais. Aí o edital vai elencar comprovação de inscrição no CNPJ, comprovação de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, sempre pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto licitado, comprovação com a Fazenda Nacional, a CND da dívida ativa da União e Imposto de Renda, Fazenda Estadual, CND do ICMS, quando for o caso, Fazenda Municipal, CND de tributos mobiliários e imobiliários, conforme o caso também, e Seguridade Social e INSS, Fundo de Garantia e Regularidade Trabalhista. Esses são os documentos a serem exigidos e elencados no edital, que serão analisados do vencedor da proposta de menor preço. Existem também declarações que deverão ser elencadas no edital e deverão ser apresentadas em papel timbrado da própria licitante, que a proposta atende às condições do edital, que atende os requisitos de habilitação, que está regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, certificados de visita técnica quando for o caso, e a declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte. Finalizando o procedimento do pregão presencial, nós temos o recurso administrativo único. Ele é verbal, na sessão, e escrito contendo as razões fundamentadas no prazo de 3 dias, conforme definição própria no edital. E, no caso das contras-razões, será em igual prazo. Terminando o prazo das razões fundamentadas, começa a correr mais 3 dias para as contras-razões. Assim, havendo recurso, a adjudicação será pela autoridade superior que subscreve o responsável pelo órgão, né? E não mais pelo pregoeiro. Portanto, é importante dizer que o licitante que desejar interpor recurso deverá manifestar-se na própria sessão, senão perderá o direito de recurso.
Não havendo manifestação imediata e motivada, decai o direito de recurso. Após isso, a adjudicação ela é um ato administrativo declaratório que anuncia o vencedor do certame, que dá celeridade no procedimento. A adjudicação é sempre do pregoeiro e será quando não houver recurso. Será da autoridade superior quando houver recurso. Então, a própria lei estabelece duas fases distintas, uma pelo pregoeiro e outra pela autoridade superior. Transcorrido essa etapa, nós temos a fase da homologação, que é o ato de competência exclusiva da autoridade superior, que vai definir a legalidade e conveniência da licitação. Então, no pregão, ele vai validar a adjudicação do pregoeiro. Aí, para finalizar, é importante esclarecer que os atos praticados na sessão única, inclusive por os meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo para aferição de sua regularidade. Lembramos também que a Lei 10.520 de 2002, ela estabelece sanções previstas no seu artigo 7º, que seriam maior rigor na punição por irregularidades ocorridas na licitação, com a punição com até 5 anos de suspensão no cadastro de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, aquele que for convocado no prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato dentro desse prazo. Aquele que deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. Aquele que ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato. Aquele que não mantiver a proposta ou o lance durante a fase de disputa. Aquele que falhar ou fraudar na execução do contrato. Aquele que comportar-se de modo inidôneo e aquele que cometer fraude fiscal. Portanto, a Lei 10.520, que regulamenta o pregão, ela é muito mais rigorosa e tem um prazo maior de punição, que poderá ficar até 5 anos de suspensão sem poder participar das licitações de caráter nacional, tanto na União, nos estados e nos municípios. O roteiro para execução do pregão começa com a abertura da sessão, orientações da operação do pregão. Quando você instala a primeira vez, é importante dar umas orientações aos interessados de como vai se operar o pregão. Inicia-se pela fase do credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes, né, habilitação e propostas, e a abertura dos envelopes propostas inicialmente e seleção dessas propostas para a etapa de lances. Ocorre a etapa de lances, a negociação do preço pelo pregoeiro, a abertura do envelope habilitação da melhor oferta apresentada, posteriormente manifestação de recursos e elaboração da ata e adjudicação e homologação pela autoridade competente.